Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, conversando hoje com o deputado federal Cabo Gilberto, do PL, e inclusive está tendo o nome cotado para disputar a prefeitura de João Pessoa. No começo do programa aqui eu tentei arrancar alguma declaração do deputado nesse sentido, ele já saiu ali pela tangente, mas a gente volta nesse assunto. Eu queria só, tanto quanto avançar na pauta nacional também, deputado, antes de perguntar sobre a ação de inelegibilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Deltan Dallagnol, por falar em cassação, inelegibilidade e decisões eleitorais, cassado, afastado do mandato, existe um movimento ainda na Câmara capaz de reverter isso? Qual é a posição que você tem em relação ao presidente Arthur Lira? Você votaria a favor do retorno de Deltan Dallagnol, se isso fosse colocado em plenário lá na Câmara Federal? Que leitura você tem sobre isso? Excelente a sua pergunta, deixar claro que isso aí é mais um ataque à nossa democracia. Deltan Dallagnol ganhou em todas as distâncias até chegar no TSE de um recurso do Partido dos Trabalhadores para tirar sua vaga de deputado federal. Assim como ocorreu com Pablo Marçal, que teve quase 300 mil votos lá no estado de São Paulo e também ganhou em todas as distâncias lá no estado e perdeu no TSE, e quem ocupou a vaga dele foi um petista. Vejam só, a de Deltan Dallagnol é uma cassação absurda, jamais vista na história da nossa política brasileira. Por quê? A lei de ficha limpa, aprovada pelo Congresso Nacional, que utilizaram de base para caçar Deltan Dallagnol, utilizou o artigo que diz: procuradores não podem estar respondendo PAD, processo administrativo disciplinar, para se candidatarem ou saírem ou fugirem desse processo. Só que o senhor Benedito, o corregedor, e eu falo isso, e a gente tem que ter coragem de falar isso, porque estamos enfrentando vários poderosos e todas as pessoas dizem, vai ter cuidado, mas eu não posso viver, respirar. Sabemos que o futuro de todos nós iremos morrer um dia, mas eu não posso respirar e vendo tanta injustiça em nosso país. Então ele utilizou esse possível abertura de PAD lá no futuro para caçar Deltan Dallagnol. Isso é um absurdo, isso é um ataque direto aos quase 400 mil votos, o deputado mais votado do Paraná. Se você não gosta dele, diz que ele foi arbitrário e isso ou aquilo, que ele responda nas instâncias legais, não caçar um mandato de um deputado legitimamente eleito de forma totalmente inconstitucional. E lembrando que ele ganhou em todas as instâncias lá no estado, inclusive o Ministério Público Eleitoral foi contra a sua cassação, justamente porque não tinha base legal, Luiz. O que é que a lei diz? Tem que ter PAD. Tinha PAD, Luiz? Não tinha PAD. Então por que caçaram ele? Mas tem movimento futuro ou não? Você já Estamos pressionando a mesa diretora para não cumprir essa decisão inconstitucional, porque a Constituição é muito clara lá no artigo 55. Nesse caso da Justiça Eleitoral caçando o mandato do deputado, cabe à mesa diretora de ofício, não tem que ter votação. Mas o legislador foi muito inteligente lá atrás, porque ele deixou lá embaixo, desde que respeite o devido processo legal. Ou seja, não foi respeitado o devido processo legal. Arthur Lira está a serviço de quem? Dele mesmo? De algum... Qual é a leitura que você faz do atual presidente da Câmara? O atual presidente da Casa, ele está segurando uma parte, obviamente, dos partidos de centro, e que está fazendo mais uma forma de independência do parlamento, diferente de Rodrigo Pacheco, que é Lula escancarado. Então, são 7 votos que tem na mesa diretora. Eu já falei isso pessoalmente com o presidente, já falei com todos os secretários da mesa, para não acatar essa decisão inconstitucional e ilegal do TSE, que cassou um deputado legitimamente eleito, um ataque direto à nossa democracia, com quase 40 mil votos, o mais votado do estado do Paraná. É um absurdo que estamos observando na Câmara dos Deputados, se esse deputado for cassado por conta de uma decisão inconstitucional e ilegal. Porque vou retornar ao que a lei diz. Só não pode se tiver aberto um PAD. E ele não tinha aberto o PAD. Ele estava respondendo sindicância, que pode virar um PAD. Veja só que absurdo que temos nesse caso. Então, se tivesse, obviamente, uma votação na Câmara, eu iria votar a favor da democracia, a favor do mandato do deputado Deltan Dallagnol. Bom, quem está com a cabeça agora na guilhotina ali do Tribunal Superior Eleitoral é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já tem, das 16 ações, já tem uma pautada para o dia 22 de junho, deputado. Vocês têm a consciência de que Bolsonaro não tem como vislumbrar sucesso nessas ações? E aí não estou nem falando da questão do direito em si, falando da questão da leitura que vocês estão fazendo, que as decisões estão sendo políticas. E a partir disso, qual é o destino, qual é o plano B
da direita e do bolsonarismo para 2026? O candidato mais forte da oposição é lógico que é Bolsonaro. Teve quase 60 milhões de votos. Perdeu por uma margem mínima de votos e por conta do que eu já falei em diversas vezes e detalhei. Se o TSE cumprir a lei que não está cumprindo, isso aí foi o caso de Pablo Marçal, o caso de Deltan Dallagnol, possivelmente eles vão caçar os direitos políticos do presidente. Agora, veja só que situação no nosso Brasil. Temos um Brasil hoje comandado por um descondenado, que foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira, Luiz. Perdeu, inclusive, vários recursos no superior, no STF. Que o STF, hoje, ele muda de entendimento. Quando é a favor de A, ele vem para esse lado aqui. Quando é a favor de B, ele vem para esse lado aqui. Ou estou mentindo, Luiz. Ou o STF já não mudou de entendimento várias vezes pelo mesmo tema. Um presidente descondenado, que foi candidato através de uma manobra da Suprema Corte. Temos a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, que foi candidata ao Senado em 2018, caçada, que ela não poderia, porque ela é clara, era 8 anos inelegível. Temos Cabral, amigo, que está livre, leve e solto. Temos André do Rep, que recebeu o helicóptero de volta que estava servindo para a Polícia Civil trabalhar contra os traficantes. Ou seja, estamos com o país de cabeça para o ar. Nada funciona nesse país. É um absurdo o que estamos observando nesse país. Aí o pessoal diz, Cabo Gilberto só quer brigar. Não é questão de brigar, é porque eu estou vendo o que está acontecendo. Então precisamos dar uma resposta. E só quem dá essa resposta é o povo unido. E é o que estamos fazendo todos os dias lá no Congresso Nacional. Certo, mas vamos lá. Não, se pelo que o andar da carruagem, vão caçar o presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Vocês já trabalham com essa realidade? Claro, porque estamos observando o que está acontecendo no nosso país, que a justiça não está sendo imparcial, como determina a nossa legislação, a nossa Constituição, e, obviamente, eles vão querer pegar o Bolsonaro para Jesus. E aí? Aí vamos esperar acontecer para reunirmos as lideranças políticas e saber o que iremos fazer. Agora, se fizerem isso com o presidente Bolsonaro, é uma covardia enorme, porque me diga aí o senhor que está em casa, mesmo que não goste do presidente Bolsonaro, qual foi o crime que o presidente Bolsonaro cometeu? Sequer tem um processo transitado e julgado, sequer ele perdeu em primeira instância, e querem caçar os direitos políticos do presidente Bolsonaro no TSE. É uma vergonha o que acompanhamos em nosso Brasil, que infelizmente hoje se tornou um país da insegurança jurídica e de atentado direto à nossa democracia. Michele Bolsonaro, General Braga Neto ou Governador Tarcísio de Freitas? Qual o nome que você acha melhor? Temos nomes competitivos, a própria esposa do presidente, o próprio General Braga Neto, que é um general conceituado. Temos também, apesar do Exército ter várias críticas agora com relação ao Exército, vários generais, principalmente aquele senhor Dutra, que cometeu um crime de guerra, onde prendeu vários inocentes do dia 8, uma declaração terrível do general, o atual comandante-geral do Exército, que também evitou o dia 31 de março. Então, esses generais envergonham as Forças Armadas brasileiras, o até então invicto Exército de Caxias, envergonhado por esses generais. Temos também o Tarcísio, o governador, mas ele é no primeiro mandato. Temos também Romeu Zema, que é uma probabilidade, mas iremos decidir futuramente. Eu creio que eles não irão caçar o presidente Bolsonaro, até porque não tem motivo nenhum. Eles vão criar uma narrativa, mas eu espero, acredito em Deus primeiramente, na justiça divina. Atentados de 8 de janeiro, CPMI lá no Congresso sobre o tema. Você acha que em algum momento a oposição ao governo Lula vai se arrepender de ter levado esse debate lá para o Congresso, já que há ali uma articulação, uma composição para que a base do governo conduza um tanto quanto esses trabalhos, deputado? Quem vai editar o ritmo, mais uma vez, são os partidos de centro, que tem maioria no Congresso, como eu já lhe falei anteriormente. Medo nenhum, Luiz, até porque desde o início que eu lhe falei, várias entrevistas que concedemos na rádio e na TV, com relação aos eventos do dia 8, são lá várias pessoas infiltradas. Com o passar do tempo, ficou claro isso através das ações do governo federal, que foi omisso, ele foi omisso para conter os vândalos que depredaram o patrimônio público, que eu sou totalmente contra. Temos pessoas que foram recebidas pelo general G. Dias, o general do Lula, antes da manifestação chegar à Praça dos Três Poderes, por isso que ele caiu, mas ele estava a mando do governo Lula, ele não estava fazendo isso sozinho. Temos o relatório do Ministério do GSI, que falsificou, Luiz. Veja só que gravidade, Luiz. Temos o relatório que ele dispensou a guarda do Planalto dias antes. Temos o ministro Flávio Dino que mentiu. Uma hora ele disse que estava observando, outra ele disse que não estava.
E temos o senhor Alexandre de Moraes, que foi totalmente parcial. Prendeu o comandante da Polícia Militar do DF, que saiu de lá ensanguentado dos atos do dia 8. Prendeu o secretário de Segurança Pública, o ex-ministro da Justiça, que estava nos Estados Unidos. E veja só que gravidade, população paraibana e brasileira. Afastou um governador sem ninguém pedir, sem nenhuma prova concreta. O governador do DF, que é do MDB e do meu partido mas temos que defender a legislação. E cadê a prisão do general do Lula, ministro Alexandre de Moraes? Cadê a prisão do ministro Flávio Dino? Ou seja, a justiça tem a mão pesada para um lado e tem a mão leve para o outro. São fatos e não narrativas. Então, não temos medo nenhum, porque vai mostrar claramente, mais ainda do que já está mostrando, que o governo federal foi omisso e se beneficiou diretamente dos atos de vandalismo do dia 8. Ô, deputado, se eu lhe perguntar objetivamente, essas imagens que a gente estava vendo aí, inclusive os próprios atos lá do dia 8, com a invasão nos poderes e depredação e destruição desses poderes. Se eu lhe perguntar, esses atos foram cometidos por bolsonaristas ou esquerdistas? O que é que você responde? Eu respondo, sem dúvida nenhuma, por infiltrados, até porque todos os vídeos que observamos aí das pessoas quebrando, tinham os próprios patriotas falando, não quebra, não quebra, não invade, não quebra, não invade. Tudo isso foi feito pelos infiltrados da esquerda. Aproveitaram a manifestação, que sempre foi ordeira, dos patriotas brasileiros, infiltraram várias pessoas. Quem foi preso até agora? Milhares de pessoas filiadas de partido de esquerda, Luiz. Ou seja, com o passar do tempo, está mostrando mais claro do que nunca. E, obviamente, na hora do vandalismo, as pessoas seguraram, prenderam, deteram pessoas ainda que estavam quebrando o patrimônio público. E com as ações do G. Dias, que deixou o palácio aberto, deixou pessoas entrarem. Cadê essas pessoas que foram presas? Ninguém sabe quem são. De 3 horas da tarde, a manifestação chegou lá mais tarde. São imagens, Luiz, ninguém brinca com imagens. Então está claro que teve uma movimentação por parte do governo do PT, que foi beneficiar diretamente no outro dia, que acabou com toda a manifestação de rua. Porque se não fosse esses atos de 8, aí o povo ainda estava na rua protestando contra o desgoverno do Lula e da forma que aconteceu as eleições. Tá. Bom, vamos rapidinho para mais um intervalo e a gente volta aqui para fechar nosso bate-papo. É 1 minutinho só e a gente volta para conversar aqui com o deputado Cabo Gilberto no Frente a Frente.